Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra? Aleluia, Jesus. Queria que você entregasse tudo nessa noite. O mais difícil foi sair de casa, porque tá frio, né? Sim ou não? Sim, sair de casa foi difícil. Se eu não tivesse escalado hoje, eu não vinha, não. Ai, Jesus. Brincadeira, irmãos. Claro que eu vim. É bom demais estar com vocês. Gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo de número 3, e depois Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos começar com dois textos. Romanos 3, de 21 a 26, e depois Tiago, do capítulo 2, do versículo 14 até o 17. Mas eu acho que é melhor a gente adorar Jesus com a canção primeiro, porque depois, na hora que a gente engatar aqui, não para mais. Vamos cantar essa canção primeiro? Já que nós viemos, irmãos, vamos entregar tudo. Se lance aos pés dele. É o melhor lugar que nós podemos estar. Te adoramos, Jesus. Obrigado pela oportunidade, Jesus, de estarmos aqui. Eu dou meu coração. O perfume mais caro Sim, Jesus. derramo aos seus pés. Tudo é para ti, Senhor. Seja adorado através de mim. Sim, Jesus. Eu te entrego toda a minha devoção. Sim, Espírito Santo. Seja adorado, seja adorado através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Sim, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Sim. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume.
te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Te entrego, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que sirva de Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Tiago 2,14. Vamos ler esse texto. Deixa apagar não. Quando querer apagar, você manda um glória a Deus aí que pega de novo. Isso, deixa apagar não. O nosso tributo aqui é ao Senhor. Você precisava entender que ambiente que nós estamos levantando aqui nessa cidade, irmãos. Você não tem noção da guerra que você venceu de estar hoje aqui. Esses dias nós estamos vivendo um ambiente de tributos ao diabo em muitos lugares aqui na nossa cidade. Você não tem noção que guerra que você vence de você sair da tua casa e estar aqui junto com os seus irmãos, mesmo quando você não quer. Mesmo quando está frio, mesmo quando as coisas não estão bem para você. Você não tem noção do altar que você está levantando ao Senhor, o tributo que você está dando a Ele. Aqui não é um artista que vem receber glória. Aqui não veio um artista que veio receber louvor. Aqui veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstra por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras? Está? Romanos capítulo 3, versículo 21. Deixa apagar não, vai irrigando com glória a Deus aí. Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir para dar glória a Deus. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos, declarados diante dele sem
Você está aí, crente? Então vamos junto, vamos lá, me ajuda. Sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem. Diga comigo assim, a todos que creem. Sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Alçaram. Mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos 25. Vamos até o 26. Deus apresentou Jesus como sacrifício com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou condenando o pecado e justificando, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Senta um pouquinho, quero colocar uma base. Senta, mas não deixa a peteca cair não. Hoje eu vou mexer com você até essa. Vamos, André. A Neia faltou, André. Mete glória a Deus aqui. A Neia faltou, mas a Maiara está aqui. Representa aí, Maiara. Não pode apagar o pavio que fumega, irmão. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. E não precisa ter fogo todo dia não, tá, irmão? Aqui nessa igreja você aprende bastante coisa diferente, né? Eu não senti nada. Vai sem sentir mesmo. Faz na disciplina, que Deus também está na disciplina. Então vamos lá, eu queria falar um pouquinho, antes de começar na mensagem propriamente dita, colocar aqui um fundamento. A justificação, ela é somente pela fé, amém? Nós temos ensinado isso aqui exaustivamente, temos investido tempo em ensinar isso. Porém, nós precisamos compreender que o apóstolo Tiago, ele traz claramente nas Escrituras a evidência da nossa salvação pelas nossas obras. Quando nós estudamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, falando que a justificação é somente pela fé, nós vamos estudar o apóstolo Tiago dizendo que a fé sem obras é morta, parece ser até uma contradição, sim ou não? Mas não tem nada de contradição, é uma adição. As duas coisas, elas são linkadas. O apóstolo Paulo está dizendo assim aos Romanos, olha, a justificação por meio da fé. Você precisa entender que a tua justificação é por meio da fé. Jesus morreu no seu lugar, trocou de lugar com você, cancelou os seus pecados, você agora é justo, ponto. Mas o que evidencia isso? Porque senão é muito fácil, eu tenho fé. Você encontra um macumbeiro, eu tenho fé, claro que tem fé. Não é porque ele tem fé, ele está salvo e nem vai para o céu. Então nós precisamos ensinar, irmãos. A justificação é por meio da fé, amém? O que mostra que nós somos salvos? As obras, irmãos. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, ele diz assim, olha, vocês precisam andar nas boas obras que eu já preparei. O Senhor falando, antes da fundação do mundo. Eu salvei vocês para as boas obras. Pastor, como que eu testifico então um homem, uma mulher que nasceu de novo? Se ele tem obras. Porque se você não tem obras, irmão, se eu não tenho obras, se a igreja não tem obras, se nós somos pessoas que não têm obras, é claramente que nós podemos até ser salvos. Mas não mostra, não dá evidências de que nós temos a salvação. Eu não posso comprovar aqui quem está salvo e quem não está salvo. Dizer, olha, você está salvo. Não, você não está salvo. Eu não posso, nenhum de nós podemos afirmar isso. Mas dá-se para perceber pelas evidências que a Bíblia nos narra aquilo que está escrito no texto bíblico. Então dá para saber sim, se você é um salvo em Cristo Jesus, se você tem essa evidência da salvação. Essa semana eu falei com o irmão, ele falou assim, eu gosto da coroninha, que todo culto é alguma coisa diferente. Irmãos, hoje eu passei praticamente o dia inteiro estudando o livro do apóstolo Tiago. 5 capítulos dissecados. Achei que ia ter um troço de Bíblia. Eu amo as Escrituras. Se for para a gente comer a mesma comida todo dia, enjoa, irmão. Você chegar na igreja e saber já o que vai falar, o que tem. Sei que às vezes para receber precisa estar com o estômago pronto. Abre aí, abre a mente, fala, Deus, enche a minha mente de coisa boa.
Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos estudar isso aqui rapidinho e a gente entra daqui a pouco no quarteto da vulnerabilidade. Mateus 5, 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe... Irmãos, esse versículo por tanto tempo, por tantas definições que eu estudei, eu busquei, e os entendimentos que eu tinha, e ainda me faltava algo. E hoje eu estava estudando alguns materiais de um teólogo que morreu em 2023, o Timothy Keller, e eu gostei muito da definição que ele colocou para esse versículo. Obviamente é uma corrente teológica, não é uma regra. Se você não quiser acreditar também, não tem problema. Você continua acreditando do jeito que você estava. Mas eu amei e eu quero compartilhar com a igreja que eu sou pastor. Ele disse assim que esse conceito de pobreza de espírito é a oportunidade que Deus nos dá de revelar no mundo físico quando nós estamos diante de um pobre econômico. Você encontra um pobre que ele precisa ser ajudado. Você vai lá servir o pobre. O que você precisa compreender no Espírito? Você e eu éramos rebeldes. O apóstolo Paulo diz isso. A gente era rebelde contra Deus. A gente era inimigo de Deus. E isso foi acarretando o quê? Dívidas. Essas dívidas nós não teríamos condições de pagar. Deus olhou para a gente. Falou assim, coitadinho deles. Eles não podem pagar. Eu vou dar o meu filho para morrer por eles. Aniquilar de uma vez por todas. E deixar ele sem dívida nenhuma, resetar. Não deve mais nada. E quando, olha que interessante, e quando Deus nos dá oportunidade na terra, obviamente, se você tem condição melhor do que o pobre que você encontra. Porque às vezes você encontra um pobre que você na condição, você é mais pobre do que o pobre que você encontra. Então não dá para você tirar para fazer, então, entende? Mas se você tem condição de fazer pelo pobre, Deus precisa que você entenda isso. Você não pode fazer meia boca. Porque você precisa lembrar da graça que Ele dispensou para você. Já pensou se Jesus falasse assim, eu vou morrer só para os que merecem? Sabe quando alguém para lá na rua e pede um dinheiro para você? Aí você na hora, não, só dou comida. Dinheiro para droga eu não dou. Imagina se Deus, para mandar Jesus na terra, pensasse assim, você estava no inferno, você não tinha salvação. Então quando você está diante de um pobre, você precisa entender, a pobreza de espírito te leva no lugar de quebrantamento e humildade. Você devia demais. Deus mandou Jesus para pagar a sua conta. Então você precisa usar essa graça para poder economicamente mudar a vida de quem está na tua frente. Então para de dar camisa velha para os outros. Compra uma camisa nova e abençoa. Então para de dar marmita ruim. Vai lá e dá uma marmita boa. Coloca no restaurante. Senta com ele para jantar, para almoçar. Celebra Jesus. Faz a diferença na vida das pessoas. Talvez para você não faz muito sentido, porque vai mexer no teu bolso. Para mim, eu amei essa definição, irmãos. E tomei como regra de fé para mim. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos lá então para o quarteto da vulnerabilidade. Eu quero começar lendo um texto aqui que eu amei. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Mexeu no bolso, acabou até o glória a Deus da igreja. Deixa eu só dizer para você, domingo passado eu disse aqui, eu vou ofertar tudo que eu tenho, porque eu não gosto de ter dinheiro na minha conta. Toda vez que eu tiro dinheiro, Deus me dá mais dinheiro. Então deixei minha conta zerada aqui, fui para casa. Eu tinha R$107 de manhã, até o final da tarde eu estava com R$800 na minha conta. Irmão, ninguém perde para Deus. Ninguém ganha. Nós sempre perde. Ninguém dá mais que Ele. Você precisa entender isso. Coloca o teu coração nisso. Talvez quando fala de dinheiro na igreja, você fecha a cara. Irmão, como que eu quero que passe mesmo por essa igreja muitos recursos. Eu quero que passe pela sua vida muitos recursos. Quanto mais você liberar na vida de alguém, mais Deus vai dar recursos para você. Vamos lá, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu, diga comigo assim, justiça, misericórdia e humildade. Mas me dá moral, crente, me dá moral. Eu sei que está firme, mas vamos, pelo menos os homens, vai. Justiça, misericórdia e humildade. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é que a justiça de Deus, ela é o coração do Evangelho. Nós somos justificados.
E a partir da justificação pela fé, agora nós temos a justiça. Talvez você não entendeu muito esse conceito, deixa eu te explicar. De repente, vou contar uma historinha aqui para você entender de forma mais fácil. Um veterano de guerra, ele aparentava estar confuso, confusão mental, e ele estava dando trabalho no lugar. Só que esse veterano de guerra, ele tinha uma medalha muito importante que ele ganhou de uma das guerras que ele participou. E estava debaixo de uma jaqueta, debaixo de uma blusa, e os policiais foram lá atender essa ocorrência, e chegou nessa ocorrência, e queria pegar o tiozinho de todo jeito, o tiozinho não queria se deixar ser pegado, e tal, aquele rolo todo. E daqui a pouco, esse tiozinho, ele abre essa jaqueta, e ele mostra aquela medalha. Quando ele abre e mostra aquela medalha, os policiais param, faz sinal de continência e presta continência, porque eles sabiam que aquela medalha representava algo superior a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Ei, a justiça de Deus é a medalha que Ele colocou no seu peito. Quando Satanás chega para tumultuar a tua vida, para tumultuar a tua história, para acusar você, e você abre a jaqueta e ele vê a marca da promessa, ele vê a justiça de Deus em você, ele não pode com você, meu amigo. Então nós fomos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é o coração do Evangelho. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Nós fomos justificados para fazer justiça na terra. A balança de Deus, a justiça de Deus, ela não é pensa. E a justiça de Deus, ela não é a justiça do homem. A justiça do homem tem corrupção. Ela é corrupta. E nesses dias, sabe qual que é a inquietação do meu espírito? É que a igreja não se torne tão corrupta quanto o mundo está sendo. Porque a gente está ganhando muitas pessoas para Jesus. Mas irmãos, a corrupção do mundo está invadindo a igreja. Porque hoje nós estamos tributando aqui a Deus. Ontem nós tínhamos os meus irmãos tributando a Michael Jackson lá na rua. Irmãos, que mundo nós estamos vivendo? Deus nos fez justiça de Deus para ser diferentes. Eu não queria falar, mas é mais forte que eu. E o crente ainda curte. E o outro crente curte o que o outro crente estava. Já não chega a festa junina, a quadrilha. Ô, irmãos, me ajuda. Me ajuda. Nós somos salvos para boas obras. Mostrar a justiça de Deus. Vamos levantar um altar santo para Deus. Eu vou viver um avivamento em Andradina, tributando a Michael Jackson. Eu duvido, irmão. Duvido. Tributo é a Deus e não é evento. Tributo a Deus é um ambiente que se rega com a presença, que celebra a presença. Pode ser 2 ou 3, não é por multidão. 2 ou 3 reunidos no nome dEle, tributando a Ele, o céu se abre, irmãos. A cidade muda, o estado muda, a nação muda, as circunstâncias mudam. Ei, eu quero que 2 ou 3 pelo menos acreditem que você é a justiça de Deus. Você não foi chamado para ser mais um religioso. Eu não fui chamado para ser mais um religioso e nem para me conformar aos moldes desse mundo. Eu não sou da caixa. Eu não sou quadrado. Eu não sou redondo. Eu não sou triangular e nem quadrangular. Eu sou de cima. Eu sou de Cristo. E essa igreja é de Cristo. E nós não vamos nos conformar com o mundo. Diga, eu sou justiça de Deus. Jeremias 22, 3. Não deixa apagar não, eu vou meter fogo aqui nesse... Jeremias 22, 3. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus. Abandonem suas maldades. Não maltratem os nem e parem de matar. Entende para que Deus nos chamou? Pastor, mas nós vamos enfrentar um poder, não tem problema. O poder que está em nós, é porque você não acredita às vezes. Que o que você carrega é mais do que a NASA. O que a igreja carrega é muito maior do que qualquer outro poder, irmãos. Eu falo sem medo aqui, e o poder judiciário? A igreja, o poder que a igreja carrega é maior. E nós não estamos medindo, irmão. Não vai colocar um do lado do outro. Será que o STF é maior que a igreja? Não dá para medir, irmão. O poder de Deus não dá para ser medido. Não cabe em caixa. É dos céus.
Mas eu e você precisamos entender isso. Que Deus nós estamos servindo? Que tipo de altar nós estamos levantando? Que tipo de oferta nós estamos colocando nesse altar? Que geração de crente nós somos? Se você está vindo aqui, irmão, só para mudar, eu quero arrumar um marido, eu quero arrumar uma mulher, eu quero mudar a minha empresa. Eu estou na igreja Koinonia, porque ela está crescendo, eu tenho uma venda, eu vendo alguma coisa, eu vou fazer negócio. Se você está aqui por isso, irmão, vai embora. Eu quero que você coloque lenha seca no altar de Deus e queime. A gente não precisa ser muito não, irmãos. Minha expectativa não é de ser muitos não. Eu sei que vai crescer, não vai parar de crescer, não tem como. Mas, irmãos, é lenha seca. É lenha seca para mudar uma história, para mudar uma geração, para mudar uma cidade. Eu acredito que essa cidade vai viver um grande avivamento sim. Mas não é com show não. Não é com artista gospel também não. Não é com pastor famoso não. É com gente queimando no altar do Senhor e levantando o altar de adoração verdadeiro e genuíno. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito. Ajuda aí, crente. Para onde? Vamos lá. Onde foi tentado. Diga assim, tentado. Tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo. E teve... É nesse texto mesmo, gente? Lucas 4? É isso. Só que era o 18. Não falei que era o 18, né? Estou vendo que na minha mente não é esse texto. 4:18. Foi. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas. A quem? E me enviou para anunciar que os cativos serão, os cegos, os oprimidos. Ei, isso está sobre mim e sobre você. O Espírito do Senhor está sobre nós. A igreja não pode aceitar nenhum tipo de opressão. E não é opressão contra nós. É opressão contra o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja precisa quebrar os seus preconceitos. Irmão, a gente é muito preconceituoso. Ao invés de ter preconceito, a gente precisa ter compaixão. A igreja precisa trocar o preconceito pela compaixão. Pastor, mas e se essa pessoa sentar perto de mim? Então o que ela carrega de mal pega em você? Eu acredito que não. Eu acredito que aquilo que eu carrego de bom precisa contagiar outra pessoa. Se é o evangelho de Jesus, se é genuíno, nós vamos contagiar as outras pessoas. Nós precisamos mostrar que a justiça de Deus na vida de um crente, ela não é opcional. Deus se revela como justo e defensor do quarteto: pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. A justiça é uma expressão da prática do evangelho de Cristo. E eu não vou usar o termo aqui justiça social. Por muito tempo a igreja usou isso, eu também usei, mas eu eliminei isso da minha vida. Para mim não é justiça social, é justiça. Crente não faz justiça social, faz justiça. Eu fui justificado, não fui justificado socialmente. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, com a justiça que eu recebi através do sangue de Jesus, agora eu uso para o meu irmão. Mais uma coisa nova para você anotar. Não temos como separar a salvação dessa justiça. Irmão, se você passa por alguém, o teu coração não queima, não se compadece, desculpa aí. Você está com um problema aí na sua salvação. Pode ser misericórdia mesmo, Deus aceita. Tá difícil, né, André? Até misericórdia está valendo. A gente gosta de ajuntamento, irmãos. A gente gosta de festa, a gente gosta de coisa de vucu-vucu. Mas saiu do pega da igreja, do manto, da vigília, Uhul. Mas se encontrar o pobre e não der uma resposta para ele, a viúva e não der uma resposta para ela, o opressor, você precisa enfrentar o opressor, irmãos. Onde está o amor, pastor? Nisso que eu estou pregando para você aqui. A igreja precisa se posicionar como um defensor, como uma defensora dos pobres, dos órfãos, dos oprimidos. A gente precisa ressignificar Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tá bom?
E na rua da sua casa todo mundo perecendo? Meninas vendendo o corpo na rua da sua casa e ser contente, eu e a minha casa servimos ao Senhor? A viuvinha lá que não tem ninguém por ela, não tem comida, ninguém faz comida para ela, você sabe quem é? E você está tudo bem com eu e a minha casa servimos ao Senhor e a viúva que se lasque? Esse é o evangelho da Bíblia? Vale misericórdia. Viver esse evangelho, irmãos, é lutar contra esse sistema. É inadmissível um homem de Deus, uma mulher de Deus abandonar os seus pais. Vou falar, irmão, vou falar tudo. Eu casei, pastor, agora eu tenho a minha vida. Mas para você ter essa vida aí, cabeção, você teve um pai e uma mãe que gerou você, ou adotou você, investiu em você, te amou. Mas eu estou pagando um cuidador. Segundo, justiça não é apenas caridade, irmãos, é uma reparação. Eu nem anotei aqui, mas o Senhor está ministrando. Lembra quando Boaz pede para deixar as espigas cair para trás? É um ambiente de reparação. Nós precisamos, como igreja, fazer isso. E não é só dar comida não, irmãos. Eu acho que a gente dá para dizer isso. Eu acho que a água está um pouco mais profunda, dá para a gente avançar um pouco mais. Não é só dar comida para a pessoa que não tem comida. É a gente entregar a mensagem do evangelho completo a elas. A gente entrar na favela, né, pastor Everaldo? Que bom ter você aqui de volta, hein? Seja bem-vindo. E você entrar com a mesma roupa lá no Alphaville. Na mesa que tem garfos dourados. E você conseguir entregar o mesmo evangelho, o evangelho completo. Tanto na favela quanto no Alphaville. E você sair dos dois ambientes não corrompido. Não com tristeza porque serviu e comeu na mesa do pobre. E serviu o pobre e entregou o evangelho. Coitadinho dele, eu entreguei para ele. Não, coitadinho não. Coitadinho é filho de rato que nasce pelado. Ele é um filho de Deus que teve a oportunidade agora de entender a salvação. E você sai com a mesma roupa e com o mesmo coração e sobe no Alphaville. E você entrega o mesmo evangelho completo. E esse rico, esse milionário, esse bilionário, ele também recebe a salvação. E você sai de lá não com o senso de, eu sou o cara, eu ganhei o bilionário para Jesus. Não, você ganhou uma alma para Jesus. A alma do que não tem nada e a alma do que tem um monte de coisa, ela vale o mesmo preço para Jesus. O sangue que foi derramado pelo da favela é o mesmo sangue que foi derramado pelo do Alphaville. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Provérbios 31, versículo 8 e 9. Deixa apagar não, vamos dar glória a Deus. Essa palavra ela vai entrando na gente, irmãos. Ela vai entrando na gente. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Deixa eu falar uma coisa para você, um bebezinho pode se defender? Quem que precisa defender? O pai, a mãe. E se não tem pai e mãe? Me ajuda, irmão, vocês estão aí? Pode falar, não vai errar não. Quem? Quem, gente? Tá com medo? Quem, Kátia? Nossa. Fala, Luiz, quem? A igreja. Mas quando fala igreja, parece que não é o CNPJ não, irmãos. A igreja é você. Somos nós. É gente. Então nós precisamos entender isso. Fala em favor daqueles que não podem se defender. Eles não têm voz. Quem que vai falar então por essas crianças? A igreja. É a gente que vai dar voz para elas. Sabe por quê? Porque um dia nós também éramos crianças indefesas. Espiritualmente. E Deus deu voz para nós através de Jesus Cristo. A gente era morto e Ele deu vida. Então hoje nós temos uma voz e essa voz precisa reverberar por essas crianças, porque não tem voz. Então o defensor do direito da criança e adolescente, na terra são os órgãos da terra, irmãos, mas no espírito é a igreja, somos nós. E a gente vai precisar aprender a andar nesse lugar. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim,
fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam. Não, pastor, eu dou voz, eu abri o meu Instagram e agora eu defendo os pobres. Eu dei voz para eles. Não é isso não, irmão. Vou falar de uma coisa muito interessante que Deus falou comigo hoje à tarde. Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. Nem todo mundo vai adotar uma criança ou um adolescente. Nós vamos iluminar isso, tivemos a primeira conferência, já estamos marcando a segunda em Bauru, a terceira na capital do estado. Talvez saia esse ano ainda. Nós vamos iluminar isso, mas nem todo mundo vai adotar uma criança. Não é um chamado para todos. Mas sabia que você pode adotar alguém no Espírito? Os intercessores vão entender o que eu estou falando aqui. Você tem noção do que é alguém de joelho pela vida de um adolescente? Pastor, mas ela é difícil. Você também era. Talvez você, com pai e mãe, era mais difícil do que esse órfão que está te desafiando. É porque hoje está todo mundo bonitinho, com cara de santo, crente, fala, né, líder, pastor. Esquece de como que era. Muitos de nós aqui eram mais terríveis do que os nossos desafios que nós temos hoje. Você olha lá para o teu bairro e fala, nossa, aquele lá é o trombadinha, é um maconheiro, é um... Pega o nome e adota. Talvez você não vai dar dinheiro. Talvez ele não vai nem saber que você adotou ele ou ela. Mas o nome completo está lá debaixo do teu joelho. Ó, e daqui a pouco, o Senhor não precisa de você ser só o intercessor, eu sou só o intercessor. Daqui a pouco o Espírito Santo vai fazer a obra, de repente... recebe a notícia que o trombadinha, o maconheiro, a prostituta, agora é uma filha, um filho de Deus. Agora já está na casa de Deus, agora está no congresso da mocidade da igreja, só o Senhor é Deus. Isso ficou muito nítido para mim hoje à tarde. Nem todo mundo vai adotar fisicamente, mas todos podem adotar alguém no Espírito. Ser o intercessor da vida de alguém. Entrar na brecha pela vida de alguém. A caridade, irmãos, ela é importante. Mas o que nós estamos fazendo como reino de Deus não é caridade, é justiça bíblica. Envolve defender o direito dos marginalizados e corrigir as estruturas injustas. A igreja precisa entender isso, irmãos. A pauta do pobre não pode ser do partido de esquerda. A pauta do pobre é da igreja, é da Bíblia. Essa série de mensagens, irmãos, se você não entender isso, você não entende mais em lugar nenhum. Se você é de partido de esquerda, tá tudo bem, irmão, você é bem-vindo aqui também. Direita, esquerda, centro. Para a direita, para a esquerda. Nós somos irmãos de Cristo Jesus, tem que suportar uns aos outros, tá tudo bem. Mas não pode ser pauta de um partido político ou de uma ideologia. É uma pauta bíblica. Então a justiça que o Senhor salvou a gente, justificou a gente, ela implica corrigir as estruturas injustas dessa terra. Nós vamos sair com um monte de interrogação hoje, né? Qual que é a próxima estrutura que eu posso participar para corrigir? Eu poderia falar pelo menos 10 para você aqui, só dentro desse município. Estruturas corrompidas. Me procura depois no off, para nós não causar polêmica, né, que está na internet. Pelo menos 10 estruturas corrompidas que você e eu e nós, igreja, nós podemos de imediato mudar a estrutura. Ajudar a corrigir. Somos chamados a ir além do assistencialismo e trabalhar pela transformação. E nem é uma transformação social, é a transformação do indivíduo. Porque se o indivíduo muda, tudo muda.
O dia que você recebeu Jesus, o dia que Jesus te chamou, mudou você. E porque mudou você, tudo ao teu redor muda. Se não mudou, você não foi mudado. Agora, se você mudou, tudo ao teu redor muda. As pessoas olham e falam, mas como que ele era assim, agora ele é diferente? Como que ele falava assim, agora ele fala diferente? Como que ele agia dessa forma, agora ele age de outra forma? Isso pode envolver ou incluir políticas públicas. Às vezes a igreja vai precisar envolver nas políticas públicas, é o nosso caso. Hoje nós estamos com 3 serviços de acolhimento, é uma política pública. Nós estamos envolvidos, não tem como separar a gente desse negócio, nós estamos dentro. E essa política pública não é um serviço, não é um projeto social. É uma política. Que a gente precisa se relacionar com muita coisa. Embora não tenha recurso público mais, mas nós estamos, irmãos, dentro dos meandres disso, não tem como tirar. A gente está participando de reuniões, a gente está dentro desse ambiente, não tem como, é uma política pública. Existem conselhos dentro dessa política pública que precisa ser acessado pelo povo de Deus. Enquanto o final de semana, muitos de nós estamos aí felizes por ter um final de semana para descansar. Irmãos, tem tantos conselhos que a gente podia participar aí, vai gastar tempo. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa para poder fazer funcionar uma estrutura corretamente. Mas vale a pena a gente ver as crianças e os adolescentes um dia restaurados pelo poder da glória de Deus. Eu sei que a maioria de nós, irmãos, está acostumado com esse ambiente. A gente acha que isso aqui é a igreja. Isso aqui não é igreja não, irmãos. É só o templo. É só lugar de reunião. A igreja é você. E quando você sai daqui e faz a diferença na terra, esse é o verdadeiro crente. Subir aqui, cantar uma boa música, ter uma boa voz, emocionar você, fazer você arrepiar. Irmãos, isso aí... Pastor, mas eu sou dizimista. E daí? O que nós precisamos é encarnar essa mensagem, irmãos. E entender que iniciativas, a partir de nós, da salvação que recebemos, precisa ser tomadas imediatamente. Então, políticas públicas, talvez pode ser pela advocacia. Talvez você nunca pensou. Nós temos aqui algumas pessoas, alguns profissionais que estão estudando outras áreas na faculdade, agora está fazendo outros cursos, direcionado por nós, por causa que nós temos uma palavra. Que a gente está pensando em igreja para 30, 40 anos. Talvez nos próximos anos você vai ver as nossas assistentes sociais, tudo crente, tudo formada através de uma direção da igreja. Talvez você nunca pensou que você, mas eu tenho 45 anos, pastor, eu estou com a... Cara, quem sabe Deus está te chamando para sentar as nádegas lá na faculdade de Direito e se tornar um advogado. Quem sabe Deus batiza você de amor e você recebe uma direção do Senhor para estudar e se tornar um promotor, um juiz, uma juíza, um desembargador. Eu gosto desses amém assim, solitário. Ai, pastor, eu indo para o céu já está bom. Irmão, para mim não está bom não. Para mim não está bom não. Eu quero mudar o máximo de estrutura e pessoas aqui enquanto Jesus não voltar. Seria um ócio muito grande, gente, a gente pensar só de ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu também. Mas se não for para o céu daqui 100 anos, irmão, eu quero fazer uma revolução de amor. Essa igreja aqui vai ser conhecida como uma igreja revolucionária. Já é, mas vai ser mais ainda. Você vai ver os nossos filhos, talvez você nem acredita na mensagem hoje. Está veinho, está meio caduco, está meio brocochô, desanimado, mas o filho está aqui comendo ali na escolinha, ó. Daqui a pouco está lá o juiz, o promotor, daqui a pouco está lá no... Ai, meu Deus, mas tem alguém no STF que saiu de Andradina? Tem sim. Mas tinha só uma linha de pensamento, só o marxismo na faculdade, agora tem uma... Tem. Deus está levantando um povo aí, tem. Terceiro lugar, justiça. A justiça que nós recebemos, ela está enraizada na graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10.
começou a mexer com a tua alma, começou a te confrontar, mas não deixa de dar glória a Deus, não. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? Que Ele preparou quando? Fazer justiça não nos salva, irmãos, mas é fruto de uma fé viva. Somos salvos pela graça, e a graça nos move à ação generosa e justa. É a graça que nos impulsiona. Pastor, eu senti de dar uma oferta. É a graça. Eu senti de ajudar o asilo. É a graça. Pastor, eu senti em pintar uma casa. É a graça. Talvez, eu falei aqui outro dia, talvez as ações que você vai fazer não precisa de ninguém estar vendo, irmãos. Mas é a graça que está impulsionando você, é a graça que está te movendo. Por quê? Porque você foi salvo, e agora essa ação generosa da graça e justa da graça te impulsiona a fazer. A maneira como tratamos os pobres, os imigrantes, os marginalizados, revela se realmente entendemos a graça que recebemos. Por que a gente precisa ter compaixão com o estrangeiro? Porque nós somos estrangeiros, irmãos, essa terra não é nossa. Nós não somos daqui. Pastor, então vamos jogar lixo aqui, vamos entupir todos os bueiros, que nós não somos daqui. Não, irmão, nós precisamos ter mordomia, precisamos cuidar. Quando você aluga uma casa, não é sua, mas você mete tiro na parede? Alguns fazem, né? Tem casa que a gente aluga que recebe de volta, dá medo, né? Você fala, meu Deus, era um quartel aqui, era... E aqueles desenhos, né, que as crianças fazem, né? A gente precisa cuidar, irmãos, mas a gente não é daqui. A casa não é nossa, ela é emprestada. Amém? Então, quando vê eu vou falar para não ficar estigmatizado, né? Mas geralmente aqui na nossa cidade tem muitos irmãos da língua hispana, né? Então, quando você vê alguém, não haja com menosprezo, não, irmãos. Ai, pastor, a gente precisa ser complacente com... mas tá pedindo para fazer tal coisa. Irmão, dá. Eu amo ver a tua reação. Não dou. Dou só se for para comer. Eu dou porque ele quiser. Se eu tiver, eu dou. É por isso que eu não tenho falta. Dou mesmo. Às vezes nem entendo o que ele está falando. Tu hablas? Eu não hablo. Mas eu tenho. É melhor eu estar do lado de cá, irmão, com provisão no bolso, do que eu estar do lado de lá esperando, irmão. Ah, Jesus, um dia você vai pegar essa visão, irmão. Quarto vídeo, a gente vai encerrar. Todos são iguais diante de Deus. Gálatas 3:28. E Levíticos capítulo 19, versículo 33. Gálatas 3:28. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são... Vamos para Levítico, capítulo 19, versículo 33. Ah, Jesus, que noite boa que o Senhor preparou para nós. Levítico. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. 34. Tratem-no como se fossem israelitas de nascimento, e amem-nos como a si mesmos. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou... A justiça bíblica, irmão, se baseia na dignidade igual de todos os seres humanos, porque todos nós somos criados à imagem de Deus. Então é inadmissível a gente aceitar qualquer tipo de preconceito a partir do Evangelho. Eu falei aqui outro dia do racismo. Você pode não perceber, irmãos, mas ainda na igreja brasileira tem muito racismo. Vou te falar uma outra coisa, machismo. Vou falar uma outra, feminismo. A gente tem muito disso arraigado em nós ainda. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que ter cuidado para que as estruturas de corrupção do mundo não entrem aqui. Isso é muito difícil, porque nós vivemos no mundo.
Você vai sair daqui, amanhã você vai trabalhar no mesmo lugar. E talvez lá no lugar que você trabalha, tenha uma cadeia de comando que te leva para um ambiente de corrupção. Pastor, mas eu não desvio dinheiro. Irmãos, quem te falou que corrupção é só desvio de dinheiro? Tem muita gente se corrompendo com coisa pequena e achando que não é nada. Não, eu não desvio dinheiro. Eu só minto para vender. Eu omito. Não, rapaz, um dia o irmão falou assim para mim, não, pastor, eu nunca menti. O que eu faço é omissão. Deus, deixa eu ungir minha mão no balde de óleo aqui e orar pelo irmão. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos lutar contra, o elitismo. Está chegando o doutor fulano. Irmão, não tem nada contra a honra. Pelo amor de Deus. Nós temos que honrar sim as autoridades, qualquer tipo de autoridade. Mas fica uma babação, irmão. Aniversário da igreja. Temos aqui a cadeira preeminente, o excelente. Que irmão. Vamos citar o irmão que está aqui, a autoridade, é uma bênção. Mas não tem esse lugar não. Pastor, mas é o barão do café. Rapaz, e eu sou o príncipe de Deus, rapaz. Eu quero barão de café, rapaz. Xenofobia e outros preconceitos e crimes que a igreja precisa se desvencilhar. Devemos examinar nossos preconceitos, reconhecer privilégios e promover inclusão, irmãos, e me entenda, pelo amor de Deus. Ai, pastor, agora nós vamos falar de Timóteo. Não é assim, né? Igrejas precisam desenvolver relacionamentos. É no relacionamento que a gente percebe a cura, irmãos. Já toquei no assunto, vou ter que falar, né? É na mesa, é na comunhão entre os irmãos que a gente desenvolve relacionamento. Às vezes a gente é tão preconceituoso que a gente não quer se relacionar com a pessoa diferente da gente. Por quê? Porque já tá num estigma. Eu vou dar um exemplo. Talvez o menino não fala de Timóteo. E ele chega na igreja. E aí os homens da igreja querem empurrar ele para a dança. Ô irmão, me ajuda. Tem que botar esse menino para andar com nós, para bater massa. É sério, eu preciso falar isso aqui, irmãos. Nós precisamos, o preconceito parte da gente. Ai, a igreja é homofóbica. Não, irmão, isso aí é narrativa de esquerdista. A igreja é inclusiva, sim. Tem lugar para todas as pessoas na mesa do Senhor. Só que tem regras bíblicas para serem cumpridas. Do mesmo jeito que o homem com homem é pecado na Bíblia, a mulher com mulher é pecado na Bíblia, o homem trair a mulher é pecado na Bíblia, a mulher trair o homem é pecado na Bíblia. O namorado transar com a namorada antes do casamento é pecado na Bíblia, a gente fala também. Que a gente fala de tudo. Olha, o pastor homofóbico está falando do Timóteo. Não, estou falando do Timóteo, estou falando de quem está transando fora do casamento, estou falando de quem está traindo, estou falando de quem está vendo pornografia, acessando coisas, estou falando de quem está roubando. A gente denuncia todo tipo de pecado. Olha, esse pastor não é amoroso. Irmão, eu sou amoroso, que eu tenho coragem de confrontar o teu pecado. Amoroso não é quem fica te passando a mão na cabeça. Ai, última bolacha do pacote de Jesus. Aí vai você e ele para o mesmo inferno. Eu amo vocês, irmãos. Eu quero chegar na glória e ver o rostinho de vocês junto comigo lá. E para finalizar. Dá glória a Deus, irmão, para coisa isso, não? Uma das missões da igreja, eu encerro aqui, é fazer essa inclusão de justiça na sociedade. A sociedade precisa ver a nossa luz brilhar, irmãos. Ai, pastor, como que vai brilhar a nossa luz? Quando a minha empresa se destacar? Jesus não prometeu isso, irmãos. Não consegui achar isso na Bíblia ainda. Mas a minha luz vai brilhar quando eu for um agente de justiça, onde quer que eu esteja. As pessoas podem não gostar de você, grava isso aqui.
Mas elas vão precisar reconhecer que você é um homem ou uma mulher justa. Irmãos, de verdade, eu não estou pastoreando essa igreja aqui para ter seguidor na internet, não. E nem para você ser meu amigo. Queria tanto ser amigo do pastor. Não estou procurando amigos não, irmãos. Quero ser um pastor de um rebanho de Cristo, que come do pão de Cristo, e que no último dia vai ser chamado pelo nome, para entrar e comer na mesa de Cristo. Talvez você nem goste, mas se você ouvir e obedecer o que a palavra de Deus está chegando em você, você vai ter muito fruto. Mateus 25, 31, a gente encerra. Louvor, se quiser caminhar, pode vir. Mateus 25, 31, Isaías depois 1, 17. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor. Diga assim, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Dá atenção para mim aqui um minuto. O meu papel aqui, irmãos, é esse. Tem muito bode que está na igreja só querendo usurpar as ovelhas. Tem pastores que são bodes. Às vezes você vê o teu pastor entrando em algumas brigas, em alguns enfrentamentos, até com outras igrejas, outros pastores. É porque são bodes, irmãos. Tem umas cabras também. Pela palavra de Deus, irmãos, eu vou até o fim. Essa semana eu estava na mesa com alguém, eu falei assim, talvez um dia você vai ouvir assim, mataram o pastor Marcos Elias. Eu falei, mataram por quê? Por causa da causa que ele carrega. Eu estou disposto, irmãos, tanto a viver por Cristo, quanto a morrer por Ele. Isso aqui para mim não é uma brincadeira. Não é porque eu não sabia fazer nada na vida, pedi para ser pastor, alguém jogou um óleo na minha vida e agora eu sou pastor de igreja. Não, irmãos, eu tinha profissão. Eu fui escolhido por Deus para fazer isso que eu estou fazendo hoje. E isso para mim é uma verdade. Isso aqui é a coisa mais importante que tem. Eu não brinco de crente, eu não brinco de ser pastor, eu não brinco com propósito. Eu sei o que eu estou carregando. Então nós precisamos entender essas verdades. Nem todas as pessoas vão querer caminhar desse jeito. É mais fácil eu estar numa igreja mais simples, que não tem briga com ninguém, que não defende nada, que tanto fede como cheira. Não, irmãos, nós temos um propósito. Carregar com preciosidade a palavra de Deus. Isso custa. Isso custa muito. Bora. 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde... Irmão, tem um reino para mim e para você. Vai valer a pena. Pastor, mas eu tô me doando muito. Vai valer a pena, irmãos. Eu vou fazer 43 anos esse ano. E a minha oração e o meu trabalho tem sido para eu chegar com 70, 80 anos com muita vitalidade. Porque se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, irmãos, eu quero ter muita disposição para treinar muita gente nessa nação. E enviar para as nações da terra, disseminando esse evangelho que nós entendemos. E defendendo aquilo que nós entendemos do Senhor, que é o correto. Isaías 1:17. A gente finaliza aqui, você pode ficar de pé. Glória a Deus, Luiz. Você chegou até o final da pregação no glória a Deus e no aleluia. Parabéns. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelo direito das viúvas. Jesus identifica seus verdadeiros seguidores pela forma com que trata os pobres, os famintos, os estrangeiros.
A missão da igreja é tanto pregar o evangelho, quanto praticar a justiça. Nós não temos problemas hoje na igreja do Brasil em pregação. Tem para todo jeito. Você quer um palhaço, você convida e paga para um palhaço, ele vem aqui e prega dando risada. Se você quer um cara mais sério, você tem cara sério que você pode contratar e trazer. Se você quer um de verdade, você vem no culto do teu pastor. Então tem de todo jeito. Se vocês quiserem dar risada, não contrata um palhaço para vir aqui, faz vocês dar risada. Quiser um sério, renomado sério, paga também, vem também. Porque tem que pagar, irmão. Agora o teu pastor está aqui. Para te confrontar, para separar o bode da ovelha. Mas nós estamos aqui. A missão da igreja é essa, irmãos, praticar a justiça. A nossa espiritualidade deve ser pública e prática. Igrejas locais devem ser centros de transformação, misericórdia e reconciliação. Eu amo, irmãos, quando eu vejo o dia aqui do serviço que tem aqui na igreja. Eu amo o dia que essa igreja, o Castilho, Valparaíso, as igrejas que a gente está plantando, as pessoas se movendo, servindo. Eu amo tudo isso. Mas eu fico mais apaixonado ainda quando eu olho no olho de quem está servindo. E eu vejo que ele está puro. Que tem santidade naquilo que ele está fazendo. Que não é só um serviço que foi para entregar. Eu fui lá para fazer um desencargo de consciência. Não. Ele foi porque ele é tão apaixonado por Deus. Ele está tão queimando na presença do Senhor. E ele não suportaria ficar na sua casa sabendo que tem irmãos para ser servidos. Irmãos, eu vou bater firme nisso aqui todos os dias. E essa série ela vai caminhar bastante ainda. Se não tem pureza, não sirva, irmãos. Se o coração está peludo, abre mão, entrega. Pastor, eu queria muito cumprir uma escala. A igreja não precisa de cumpridores de escala. Pastor, mas se faltar gente, a gente desabilita o serviço, irmãos. Pastor, faltou no estacionamento. Não tem problema. Não tem ninguém no estacionamento, Fecha o portão, guarda os carros, na hora de ir embora, vai lá um irmão, abre o portão. Eu nunca precisei de ninguém para abrir portão para mim. Eu tenho duas mãos, olha que braço forte. Estou treinando para quê, né, Léo? Irmão, vou lá, abro o portão, entra e sai, está tudo certo. Acolhimento é uma bênção, irmãos. Mas se não tiver santidade do que vai, se tiver pesado, entrega. Louvor, mesma coisa, pastor, chega às 6 horas da manhã, é uma loucura. Irmão, fica dormindo até as 8, 8h30, não tem problema, vem só cultuar. Se está pesado, não faça, irmãos. Para mim isso aqui é muito leve, muito gostoso, muito prazeroso. Muito prazeroso. Conclusão. Viver a justiça, essa justiça generosa, é um chamado essencial para quem foi alcançado pela graça. Que sejamos uma igreja que proclama com ousadia e vive com compaixão. E deixa eu finalizar, que eu anotei algo aqui em outro lugar. Deixa eu achar aqui. Isso, vai dando glória a Deus que eu acho mais fácil. Isso. Escute isso aqui. Quem serve com o coração alinhado ao céu, transforma qualquer tarefa em adoração. Se está pesado, Jefinho, não é adoração, é serviço. Se está pesado, não é adoração, é só serviço. E nós, como igreja Koinonia, eu preciso falar isso, nós como igreja Koinonia, a gente corre um risco sério disso. A gente tem múltiplas atividades. E não vai parar, irmão, só vai crescer. Só que nós precisamos tomar cuidado, é por isso que eu estou pastoreando vocês. A palavra que sai desse altar é forte. É justamente para isso, para você entender que Deus não está buscando só o serviço. Antes do serviço Ele busca a adoração. Porque toda adoração, ela reverbera no serviço. Se você está adorando, irmão, rapaz, você vai fazer com gosto, pé nas costas.
tá feliz, tá animado, tá motivado, tá inspirado, porque é a adoração que você está entregando. Eita Deus! A minha oração nessa noite é que você seja batizado de compaixão. Irmão, a gente precisa chorar pelos perdidos. Chorar pelos perdidos e ser as mãos de Deus aqui na terra para mudar essa realidade. Nós precisamos ser as mãos do Senhor aqui nessa terra para mudar a realidade. Nós precisamos ser os pés do Senhor aqui na terra para mudar a realidade. Escuta, Deus tem uma geografia específica para cada um de nós. Deus tem um lugar específico para cada um de nós. Ele te plantou em uma área da sociedade, é porque você precisa produzir lá naquele lugar. Você precisa adorar Jesus naquele lugar, você precisa ser luz lá naquele lugar. Irmãos, e não é pelo tipo de roupa que usa, não é pelo tipo de fala que fala, é pela adoração que você entrega. Pastor, mas eu uso uma roupa pentecostal, eu uso uma roupa de crente. Não, irmão, não é a roupa de crente. É a graça que te salvou e é isso que você está entregando para as pessoas. É uma vida de santidade, pureza. Nós precisamos lavar as nossas mãos e colocar o nosso coração nesse ambiente de santidade ao Senhor. Senão é só um serviço. O quarteto da vulnerabilidade, que é o órfão, a viúva, o necessitado e o pobre e o estrangeiro, precisa ver Cristo através de nós. Que o meu coração, o seu coração se encha de compaixão. Eu lembrei agora do texto do samaritano, que apelidaram de bom, né? Mas o próprio Jesus disse que bom é só, né? Que nem ele é bom. Mas o samaritano ele se compadeceu. Ele se compadeceu. A religião passou em 2 ou 3 estágios e não se compadeceu. Sabe qual que é a minha preocupação, irmãos? Quando eu vejo pessoas com o coração tão endurecido, que passam perto de situações e não se compadecem. Mas em contrapartida, Deus está levantando pessoas que não tem nada a ver com a religião. Mas elas, quando passam perto do necessitado, elas falam, o que eu posso fazer para ajudar? Nem todo mundo vai ter condição de parar e lidar com alguém que está doente. Tem gente que não tem estômago para trocar a fralda geriátrica de um senhor de 70, 80 anos. Mas ele tem condição de pagar, irmão. Ele tem condição de abençoar de alguma forma. Entende? Nem todo mundo vai fazer todas as coisas. Essa semana nós recebemos uma pessoa, não é do nosso nicho, disse que vai vir aqui conhecer a igreja e tal. Não é crente, evangélica. E acreditou no nosso projeto da primeira casa de acolhimento antes dela existir. Eu estava lembrando do Fábio lá de São Paulo também, o empresário que o pastor Hélito construiu uma casa para ele em Araçatuba. Eu fui lá apresentar o projeto para esse cara, era só um rascunho, nem existia ainda. O cara acreditou, falou assim, pastor, eu vou começar patrocinando com R$500. Eu falei, rapaz, o cara acreditou num papel. Não tinha nem a casa ainda. Nem todo mundo vai colocar, algumas pessoas falam, pastor, eu tenho gente aqui que colabora, mas falam assim, pastor, eu não posso nem passar lá na frente. Eu não tenho coração, eu choro, eu me desmonto, eu não consigo. Mas todos nós somos chamados, irmãos, a cooperar. E não estou falando isso só aqui do nosso ecossistema, não. Na sociedade. Mude o seu bairro. Trabalhe para que alguma coisa seja diferente, para que Cristo seja visto através da sua vida, que você seja um agente de justiça em todos os lugares. Amém, irmãos? Você quer ser mão de Deus na terra? Quer mesmo? Vamos cantar esse louvor? Pode ser, Bravo? Pode ser? E ser suas mãos aqui na terra. Mexe comigo não, hein? Que eu canto, entro para esse louvor, hein? Eu queria te dar uma oportunidade. Eu não quero encerrar isso aqui de qualquer jeito. Eu entendo o que eu vim fazer hoje aqui. Eu quero que você que quer ser essas mãos de verdade na terra, você saia do seu lugar para a gente orar junto aqui. Vamos queimar um pouquinho na presença juntos? Vamos? Você fez por mim, amar como você me ama. É isso, meu rei. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo. O
Peça isso a Ele. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Coloque suas marcas em mim. Peça isso a Ele. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Sim, Senhor, eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, meu Deus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque suas marcas que o amor fez em você. Em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Diga isso a E olhar Ele. com seu graça e amor. É isso que queremos, E olhar Senhor. com seus olhos de graça É isso e que amor. queremos, Senhor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos. E amar como
que privilégio nós temos, irmãos, de ser as mãos do Senhor aqui na terra, de ser os pés do Senhor aqui na terra. E olha que interessante, de ser a boca do Senhor aqui na terra. Olha que privilégio nós temos de ser boca do Senhor na terra. Quando você diz para a pessoa, bom dia. Imagina, a pessoa recebeu um bom dia, mas pastor, mas eu não falei eis que te digo. Mas eu não citei João 3,16, só porque eu falei bom dia. Só porque você falou bom dia. O que você carrega entrou na vida da pessoa e ela se alegrou, ela foi reverberada de amor, ela foi impactada. Sabe uma coisa que o Senhor está falando comigo muito nesses dias? Tem pessoas que elas têm um chamado de Deus para cumprir algo específico, mas elas não conseguem vencer os seus pecados diários. Elas têm muitas dificuldades. Irmãos, todos nós aqui temos dificuldades para vencer os pecados. Talvez você olha para mim e fala assim, o pastor deve ser um cara que tem uma facilidade para vencer os pecados. Talvez eu tenha mais dificuldade do que você. Cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades para vencer os pecados. Mas qual que é a diferença, talvez, minha para você? Eu entendi a graça de Deus. É ela quem me aperfeiçoou. O apóstolo Paulo, ele ensinou isso aí. Ele disse assim, ó, a minha graça te basta. É a mina graça que aperfeiçoa a tua fraqueza. Então talvez nós temos algo específico para cumprir. Nós ouvimos uma palavra forte como essa, que Deus não recebe só o serviço, Deus quer adoração, Deus quer mãos limpas, Deus quer coração puro. Mas isso não quer dizer que você não peque. Nós precisamos ter esse cuidado, porque senão daqui a pouco a gente vai sentir o pior das pessoas. Falar, não, eu não posso fazer nada. Se eu for olhar para mim, irmãos, eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho habilitação de fazer, mas quando eu olho para Ele, quando eu olho para a graça dEle, quando eu olho para o sacrifício dEle, e eu entendi, eu sei que a morte de Cristo, ela não foi em vão, ela é suficiente. Mesmo nos meus piores dias, mesmo nos dias que eu estou no pecando, eu falei, Senhor, mas eu não queria pecar esse negócio de novo, e eu caí, eu olho para a cruz, e vejo o rosto dEle dizendo, vem, vem, vem. Nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos. Não é lei. Não é lei. A lei só serviu para dizer para o homem, você é insuficiente para salvar-se a si mesmo. 10 mandamentos, 613 ordenanças. Era Deus dizendo assim, vocês são incapazes de cumprir isso aqui. Mas olha para aquele que há de vir. Olha para o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. E quando ele se manifestar, a minha graça, o meu poder se aperfeiçoará em vocês. Nos dias que você se sente indigno, indigna, olha para Ele. E tendo os olhos fitados nele, olhos como de chama, meu Deus, é os olhos de Cristo. É a presença dEle, coinonia. Não é o tanto de jejum que eu faço para Ele, é o tanto que Ele tem de coração. É o tanto que Ele me atrai, é o tanto que Ele me busca, é o tanto que Ele me ama, é o tanto que Ele me quer. Eu não posso liberar vocês sem vocês entenderem isso, irmãos. É a graça dEle. E sabe o que eu acho interessante na graça aqui? Todo dia Deus dá a oportunidade da gente recomeçar. Pastor, ontem foi punk, mas a Bíblia diz assim, ó, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de hoje já cobriram os pecados de ontem. E a graça de Deus está te chamando para viver algo novo, algo sobrenatural. Pastor, eu não sinto. Tem dia que eu não sinto nada também. Mas eu continuo acreditando que os olhos dele estão fitados em mim, que o amor dele continua, permanece. E quando eu lembro que ele me ama, mesmo que eu não sinta, eu vou pela disciplina. Eu vou caminhar na palavra que eu já recebi.
Eu vou caminhar na palavra que já foi liberada. E eu continuo sendo mãos aqui na terra, sendo pés aqui na terra, sendo a boca de Deus aqui na terra. E tem um chamado para mim e para você nessa noite. E eu quero desafiar você. Eu não vou encerrar de qualquer jeito. Eu sei o que Deus falou comigo. Você que está nessa condição que eu disse agora aqui, se sente indigno para praticar o teu chamado, mas você nessa noite está entendendo a palavra de Deus e quer recomeçar. Levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Diga: pastor, eu quero. Temos uma pessoa, temos duas, temos três, temos quatro, temos cinco. Ah, meu Deus! Nós precisamos entender isso, irmãos. Feche os seus olhos aí. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu percebo no meu espírito, eu tenho uma impressão de que cadeias estão caindo aqui. Há uma liberdade, irmãos. Há uma liberdade no espírito para fluir aqui. E o Senhor está dizendo: eu quebro as correntes. Eu quebro as correntes. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma unção de liberdade aqui. Oriando robiasso de canda rababasso, orianda rababasso. Xeriambasso, que te arabassirio, canda rabasso ye. Ramabasso ye, canda rababasso, orianda robasso, orianda rabaissio, catarabaye. Xerianda rababassie, catarababasso. O Senhor está arrancando do teu interior. O Senhor está arrancando do teu sistema de crenças e pensamentos coisas do teu passado, coisas que te aprisionavam, medos insuportáveis. Medos insuportáveis. O Senhor traz à tona aqui nesse ambiente agora de instrução. Ele está abrindo um novo caminho. Ele está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de andar verdadeiramente livres. De andar verdadeiramente livres. Não vos conformeis. Não vos conformeis com a forma de viver do mundo. Ah, o Senhor está trabalhando em mentalidades aqui nessa noite, agora. Ele está trabalhando em mentalidades aqui nessa noite. Eu percebo que o Senhor está desabilitando algumas coisas antigas, algumas movimentações, algumas crenças. E o Senhor está habilitando você no processo de uma nova natureza. A mentalidade dEle, os pensamentos dEle. Seja revestida de Cristo agora, minha filha. Diz o Senhor: seja revestido de Cristo agora, meu filho. O próprio Cristo reveste você. Ei, você começa a se tornar a imagem e semelhança dEle. Há um novo homem, o homem interior começa a ser formado dentro de você. E ninguém vai segurar essa luz que vai começar a brilhar a partir da tua vida. Ei, o teu bom dia vai ser diferenciado. O teu abraço vai ser diferenciado. O teu servir um copo de água para alguém vai ser diferenciado. O teu sorriso, garota, vai ser diferenciado.
Arabayasoye candarababasori andarababase. Pai, eu oro por essas vidas que levantaram as mãos aqui nesse ambiente, Senhor, dizendo que se sentem indignas, impotentes, inadequadas para desenvolver aquilo que o Senhor já disse para elas que precisa desenvolver. Mas que nessa noite entenderam o poder da graça, entenderam o poder da cruz, o poder da graça salvadora, desse amor de Cristo que nos arrebata, desse amor de Cristo que nos atrai, desse amor de Cristo que nos comprou com preço de sangue e nos trouxe para a mesa e nos habilitou e nos fez justiça e nos tornou justiça de Deus na terra. Eles entenderam. Nós entendemos isso, Senhor, pelo nosso espírito, pela fé que o Senhor colocou em nós. Senhor, e nós nos apropriamos juntamente com eles disso. E sairemos daqui, Senhor, crendo, firmes nessa palavra que o Senhor liberou aqui nesse lugar. Que somos luz, que o Senhor nos fez justiça dessa cidade, que o Senhor nos levantou para brilhar, Senhor, que o Senhor nos levantou para trazer à tona, Senhor, a justiça em todos os ambientes. E o Senhor está levantando aqui pessoas para lugares específicos. O Senhor está levantando aqui, Senhor, os seus verdadeiros baluartes, homens e mulheres de Deus, que vão te representar como sacerdotes e sacerdotisas nessa cidade, Senhor. Nós abençoamos, Pai, abençoamos com toda sorte de bênçãos cada família aqui representada, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada ancião, Senhor. As pessoas que estão conosco pela internet, muitas pessoas cultuando e recebendo essa porção também, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso na casa de cada um dos teus filhos. As pessoas que estão assistindo lá na penitenciária, Senhor. As pessoas que estão assistindo lá no seu trabalho, que elas possam ser tocadas igualmente pelo poder do Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E nós vamos terminar diferente. Vocês que vieram e receberam essa porção, se entregaram aqui, vocês vão sair dos seus lugares, vai abraçar pelo menos uma pessoa lá de trás que não veio e vai derramar neles. Vamos? Dá um sorriso, dê uma boa noite. Se quiser entregar uma oferta, quem sabe? Quem sabe Deus coloca no teu coração para você dar o seu tênis para alguém, tua blusa para alguém, ou um abraço, ou um sorriso, ou uma palavra. Vamos, vamos. Vamos fazer isso. 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 Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você em nome de Jesus. Vai na paz.